Tudo bem, pessoal? Sou Gabriel, tá? Faço aqui parte da equipe da Matrix. Acho que o objetivo hoje é explorar mais a calculadora que já está disponível no escritório virtual. Então vamos lá, né? O Wagner tem trazido aqui para gente, né? Que acho que vale esclarecer primeiro a diferença aqui entre o que é a calculadora de economia que a gente vai utilizar para mostrar para o cliente qual é o benefício que ele vai ter, tá? E como pós a adesão aqui ao produto de geração distribuída, ele vai passar a receber a conta dele, né? Tem alguns pontos importantes que a gente vai passar aqui, tá, pessoal? Eu vou reforçar, que é para a gente garantir um entendimento aqui, tanto da calculadora, mas também de como o produto funciona, tá? É, então, vamos lá. A calculadora que está disponível numa primeira apresentação aqui, depois a gente parte para o caso mais prático, tá? Então, pessoal, para ficar claro aqui de partida já, né? A calculadora que vocês vão acessar no escritório, ela vai ser dividida em duas, tá? E isso acontece de propósito, tá? Ela tem uma capinha aqui, tá? Em que a gente vai ter algumas informações já colocadas aí para facilitar tanto para orientar no preenchimento, quanto para dar alguns alertas, tá? E ela vai direcionar a gente para duas telinhas diferentes, tá? Dentro do mesmo arquivo do Excel. Uma é de calculadora de economia, tá? Que vai ser a calculadora que a gente vai ali conseguir apresentar para a pessoa que está fazendo adesão, para ficar mais claro ali como é que ela vai enxergar o benefício dela, tá? E uma calculadora de bônus, que é o que a gente vai precisar utilizar aqui para comparar com o bônus que vai ser recebido a partir dessa fatura do cliente, tá? Alguns pontos aqui importantes da calculadora, tá? A gente precisa voltar aqui para que isso está no plano de negócio, eu acho, né, Wagner? Que também está no escritório virtual. Mas a GD, como é que ela funciona? A gente manda para o cliente um tantinho de energia, tá? Que vai ser ali correspondente ao consumo mensal dele médio, tá? Vai ser todo o valor da conta que a gente vai conseguir dar o desconto a partir dessa energia que a gente injeta? Não, tá? É por isso que essa calculadora ela pede, bom, quatro coisas para a gente, tá? A distribuidora, porque isso é o que determina primeiro se a gente pode atender o cliente, tá? E também a gente vai ter mais informações de tarifa. Então, distribuidora, tá? O valor da fatura, e aqui a gente coloca o valor da fatura cheio, tá? Só para facilitar a lógica. A gente tem uma linhazinha aqui que é iluminação pública e outros custos como multas e juros. Por que essa linha aqui está separada, pessoal? Porque imagina que a gente tem ali uma conta que a gente pega de uma pessoa que tem R$ 1.000, o valor da conta cheia é R$ 1.000, tá? Mas tem um parcelamento, tá? Tem algumas distribuidoras que você consegue colocar parcelamento na conta de luz, tá? E aí, digamos que tenha R$ 300 de parcelamento. Se não tivesse parcelamento, aquela pessoa estaria gastando R$ 700, tá? Então, essa linha aqui está reservada para isso, tá? Para a gente colocar iluminação pública, multas, juros, devolução eventualmente de dinheiro que o cara tenha recebido ou que ele tenha pago a menos para distribuidor, enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer, tá? Que pode ser creditado ou debitado da conta de luz do cliente, que a gente não pode considerar isso como um fato que vai gerar desconto para ele efetivamente, tá? E além disso, a gente tem aqui o custo de disponibilidade, tá? O custo de disponibilidade, gente, é aqui não é o custo de disponibilidade, é o tipo de alimentação, né? Se é monofásico, bifásico ou trifásico, que vai levar a gente para o custo de disponibilidade, tá? Que aparece ali na linha de baixo. O que acontece? A distribuidora, a depender do tipo de conexão que ela coloca, que ela liga a gente, né? Eu falo a gente aqui, o pessoal que a gente, principalmente a gente na PF, né, que tem uma conta de baixa tensão em casa, você vai ver que lá na conta vai ter escrito assim, monofásico, bifásico ou trifásico. Isso é o quanto aquela instalação, né, ela pode consumir de energia. Tá? Então, uma casinha mais simples, ou um comércio muito pequeno, ele pode ser atendido por uma instalação monofásica. Tá? Não vai ter uma queda de rede, eventualmente, uma instabilidade. Se a pessoa começar a conectar um monte de aparelho lá, atenção, o fornecimento monofásico já não atende, tá?
ele precisa subir para um bifásico, que vai conseguir comportar mais equipamento ligado. E aí a gente vai progressivamente, né? Se colocar mais equipamento, vai para o trifásico, e se passar muito da linha aí dos 76 kW, ele vai ter que ir para uma conta de média tensão, e a gente muda aqui o público bastante, tá? Mas por que isso é importante? Isso é utilizado pela distribuidora para fazer uma cobrança mensal, que é o que a gente chama popularmente de consumo mínimo, custo mínimo, tá? No fim das contas, a distribuidora ela vê lá, se for monofásico, ela vai cobrar 30 kWh de consumo. Se for bifásico, ela vai cobrar 50 kWh de consumo. Se for trifásico, ela vai cobrar 100 kWh de consumo, independente se você consumir ou não, tá? Por que ela cobra isso? Aqui, indo mais em detalhe. Porque imagina só que você tem lá a sua instalação, sua casa, consumo trifásico, o tipo de fornecimento trifásico, tá? Porque você tem, cara, 5 ar-condicionados, 3 geladeiras e uma piscina elétrica. Imagina que você tem consumo pra caramba. A distribuidora te cobra isso porque, mesmo que você não ligue nada, saiu de férias, passou um mês fora, tá? Se você tivesse uma intercorrência no meio das suas férias, chegasse e precisasse ligar, ia estar disponível, não ia? Se está disponível, a distribuidora precisa de cobrar alguma coisa, tá? E é daí que vem o consumo mínimo, tá? Parece. Teve uma vez que aconteceu comigo. Acabou que eu não troquei titularidade, saí do imóvel, a distribuidora continuou cobrando, eu liguei, reclamei aqui, reclamei, e eu não tinha entendido. Depois que eu comecei a trabalhar aqui na Matrix e entender mais, eu entendi. Poxa, no fim das contas, se alguém tivesse precisado chegar naquela instalação e ligado alguma luz, ia ter luz lá, não ia? Então, é justo que esse serviço seja cobrado, tá? E aí, por que isso daqui é importante aqui? Porque isso a gente não consegue compensar com a energia de GD, tá? Então, imagina, se eu não tenho consumo num mês, eu não tenho como dar desconto pela energia que eu injetei. Porque esse consumo, na verdade, é um consumo fictício. Ele é uma aproximação do custo de conexão, tá? Aqui entre muitas aspas também, que aquela unidade consumidora tem, tá? Então a gente vai descontar disso. Então o que é que vai acontecer aqui com essa conta? A gente vai pegar o valor de conta, tá? Vai subtrair o valor que é referente a esses custos de iluminação pública, multa, juros, parcelamentos, tá? E a gente vai chegar num custo de energia com impostos da conta, tá? A partir desse valor, a gente vai calcular aqui o valor aproximado, tá? Importante. Para essa calculadora, a gente vai chegar no valor aproximado de consumo da conta, tá? Que para esse exemplo aqui foi 605 kWh. A gente vai remover o custo de disponibilidade, que eu expliquei antes, é o consumo mínimo, é o custo de conexão, basicamente, para que sua instalação fique conectada. E a gente vai chegar na linha de injeção e compensação de créditos. É essa energia aqui que vai ser compensada e que vai prover o desconto do cliente, tá bom? Daqui, a partir desse valor, a gente consegue calcular o valor compensável da conta de luz, tá? O que que significa? Quanto da conta a gente vai poder oferecer desconto, tá? Para essa conta aqui, exemplo de R$ 550, que a gente tirou 25 de iluminação pública e outros custos, e o custo de disponibilidade, a gente chega numa conta aqui de desconto que a gente vai poder oferecer desconto sobre R$ 481,64, tá? Com os descontos, os 15% de desconto, vai equivaler a um desconto mensal de R$ 72,25, aproximado, tá, gente? De novo, esse é um exemplo a partir de uma fatura, tá? E a gente se compromete aqui, a Matrix, um ponto importante, a dar o desconto sobre a tarifa com impostos, tá? O desconto de 15% é sobre a tarifa com impostos. Mas é importante lembrar que a Matrix não controla o quanto a distribuidora vai recolher de impostos, tá? Isso acontece ao longo do mês pela distribuidora, não existe controle da Matrix sobre isso direto. Mas o que é que a gente vai fazer? E é por isso que a gente reforça lá. Garante que o cliente cadastrou certo, para que a gente consiga mensalmente coletar as informações da fatura dele, tá? Para que a gente consiga apurar efetivamente o quanto ele já pagou a distribuidora. E é essa conta aqui que vai acontecer, tá? A partir dos 550 com R$ 72,25, ele vai pagar aproximadamente R$ 477,75, dos quais R$ 339,83 vão para a Matrix e R$ 137,92 vão para a distribuidora. Gabriel, a distribuidora faturou o cliente errado e cobrou dele mais imposto do que deveria, porque
caiu a regra de isenção de imposto que tinha para a GD naquela distribuidora. Esse é um tema comum, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o valor da fatura Matrix, tá? A gente vai se comprometer a oferecer para o cliente 15% de desconto sobre a tarifa com impostos da energia que ele consumiu da gente, tá? Então, um exemplo simples aqui disso tudo, tá? Vamos supor que a gente tem um cliente aqui que tem uma tarifa de R$ 1 por quilowatt-hora, tá? Com um desconto de 15%, qual o valor total que ele tem que pagar? 85 centavos, certo? Porque a gente falou, que foi que eu acabei de falar, que a gente vai dar 15% de desconto sobre a tarifa com impostos. E isso significa que ele vai pagar ao final, que ele vai ter a percepção de economia de pagar 85 centavos. Para um exemplo aqui, em que a distribuidora recolha, né, lá na conta de luz do cliente, Matrix não vai, a gente só vai conseguir faturar o cliente depois que ele tiver a fatura da distribuidora. Desculpa. Se a distribuidora recolher aqui o equivalente a 25 centavos de real por quilowatt-hora, vamos relembrar. Quanto foi que a Matrix falou que o cliente ia pagar no total? 0,85. Então a gente vai poder faturar 0,6. Tá? Se a distribuidora não cobrar nada, fizer zerar toda lá a cobrança de imposto, a Matrix vai garantir aqui o faturamento do cliente subindo para 0,85, mais o contrário. E aí eu vou trazer o exemplo aqui do Rio Grande do Norte. O que aconteceu? Lá no Rio Grande do Norte, a Neoenergia Cosern, ela não estava cobrando nenhum imposto do consumidor que recebia energia de GD. Tá? Em outubro, se eu não me engano, ela passou a cobrar. Tá? O cliente que tivesse feito a adesão à Matrix naquele momento, o que é que ele enxergar de diferença? Ele ia ver que a fatura da distribuidora dele aumentou um pouquinho, tá? Mas a fatura da Matrix ia diminuir. Por quê? Porque a gente soma o que ele pagou de imposto à distribuidora já e a gente desconta do valor para garantir que ele enxerga o desconto que foi prometido aqui na hora que a gente fez o processo de adesão à cooperativa, à associação. Tudo bem? Beleza. Calculamos aqui a calculadora do cliente, apresentamos a proposta, a pessoa entendeu que ela vai pagar duas faturas, uma para distribuidor e uma para Matrix, que a gente vai olhar a fatura do cliente todo mês, vai ver quanto ele pagou de imposto de distribuidora, vai remover esse valor e vai faturar ele para que ele tenha essa percepção de valor. E o cliente está satisfeito. Agora a gente precisa garantir que o consultor que está lá fazendo a intermediação vai receber a sua bonificação, né? E a gente precisa voltar aqui para um conceito importante. Essa fatura aqui, esse exemplo dessa calculadora, ele vale para mostrar um exemplo mais claro para a pessoa que está ali com a fatura na mão e quer saber o que vai acontecer com ela depois, tá? Mas internamente, quando a gente recebe a conta, a gente não coloca lá, então essa conta aqui consome 605 kWh, é isso que a gente vai injetar para sempre. A gente olha toda a média de consumo dele para garantir que, se a pessoa me chegar com a conta de julho, em agosto, em outubro, ele vai ficar sem energia, tá? Então a gente analisa a média de consumo do cliente, tá? Dos 12 meses, para garantir que a gente tenha uma previsão mais adequada de qual vai ser o consumo dele ao longo do ano inteiro, tá? E é isso que a gente vai utilizar como, bom, até projeção financeira, tá? E de ocupação de se as usinas estão cheias ou não, se a gente tem mais energia para mandar ou não. A gente vai usar essa métrica de média para fazer todas as nossas análises. E isso vale também para a calculadora de bônus. Tá? E aqui o objetivo, gente, acho que é um ponto bastante importante, é ser justo mesmo. Tá? Então, para esse exemplo aqui, tá? A calculadora está pronta para receber 12 linhas ali de consumo. Tá? A média, desculpa, a média vocês vão ver que ela está em preto. E todos os valores estão em azul. São os valores em azul que precisam ser preenchidos, tá? E ele vai calcular automaticamente a média de consumo a partir dos valores que estão preenchidos. Gabriel, o cliente, a pessoa só tem 6 meses de consumo na conta porque é uma instalação nova. Preenche só 6 meses que ela vai calcular o valor certinho, tá? Não coloca zero, não, deixa vazio. Dá um delete, deixa tudo vazio, deixa os 6 meses preenchidos, a calculadora vai calcular a média de consumo. Ela vai usar a mesma distribuidora que está antes, tá? Porque eu não posso fazer a bonificação
de uma conta que veio de uma distribuidora para uma simulação do cliente que veio de outra distribuidora, e a mesma coisa vai valer para o custo de disponibilidade e para o desconto, tá? Ele sempre vai puxar o valor que está na calculadora do cliente, ele vai recalcular a média de consumo e vai aplicar exatamente a mesma lógica que é aplicado para o valor da fatura matrix aqui na calculadora do cliente, na calculadora de economia do cliente, ele vai aplicar para essa média de consumo, chegando aqui nos valores de pontuação do bônus de primeira conexão, do bônus de conexão 1P, 2P, essa é a nomenclatura do escritório, né, Wagner? Só para não confundir o pessoal. Isso mesmo. E aí, a partir dessa conta, a gente vai usar tanto primeiro, faz o bônus 1P, 2P, e calcula também a recorrência, mas aqui com uma separação, tá? Se a pessoa tiver o cadastro de cartão de crédito ou Pix automático, essa recorrência é de 1% do valor da fatura pago, e se ela não tiver cartão de crédito, vai ser 0,5%. Gabriel, caiu a minha primeira recorrência, deu diferente do valor que a gente apresentou e do bônus que foi calculado. Sim, porque, de novo, a intenção aqui é a gente ser o mais justo possível, tá? Se o consumo, desculpa, se o consumo do cliente aumentar, a gente vai pagar exatamente 1% do valor da fatura que foi paga, tá? Então, para esse exemplo aqui, se o cliente passou a consumir 1.000, a recorrência vai aumentar para pegar exatamente o valor que a gente fatura aqui, tá? Então, o que a gente receber, 1% vai para o consultor, tá? Então, mas aí a contrapartida disso é que se o consumo do cliente baixar, a gente também vai repassar o valor mais baixo, mas é porque é proporcional ao que a gente recebeu, tá bom? E essa conta de média também, alguém trouxe isso no treinamento passado, né, Wagner? É essa conta de média aqui de consumo também que vai ser utilizada lá para as contas que ficam com R$ 300, mas que tem um consumo baixinho, que eventualmente ela pode ser rejeitada aqui internamente porque ela não ultrapassa o valor de qualificação de 260 kWh, tá? Então, essa calculadora aqui também é legal para isso. Você já consegue colocar os valores, entender, poxa, na verdade, essa conta aqui eu já sei que a Matrix vai rejeitar, porque ela não chega no consumo mínimo de qualificação. Então, bom, talvez às vezes não vale nem a pena mandar a proposta, porque vai ter o operacional de mandar a pessoa assinar e daí descobrir que a adesão não vai poder prosseguir, tá? Então, essa calculadora também pode ser útil nesse momento para garantir que, bom, o negócio vai para frente, tá? Aí, pessoal, deixa eu só trazer agora para a calculadora em si, tá? Para fazer algumas demonstrações, tá? Essa é a carinha da calculadora, tá? Lá na imagem que eu apresentei, acabou que não tinha algumas informações que a gente já colocou aqui, muito trazido em função do treinamento, tá? Que foi apresentado acho que para os líderes, né, Wagner? Eu não sei o nome exatamente, tá? É. Agora a calculadora com o meu mouse aqui, tá? Vamos lá. Etapas para utilizar a calculadora, tá, gente? Isso é muito importante. Informar os dados da conta do cliente para apresentar de novo. Opa! Informar os dados da conta do cliente para apresentar de modo dinâmico como ocorrerá a economia do cliente. Tá? A economia apresentada é baseada nos dados para aquele mês do consumo do cliente. Não considera a média de consumo. Tá? Os valores consideram as tarifas disponíveis em 24 de novembro, desculpa, de 2025 e alíquotas de PIS/COFINS aproximadas de 5%. Gabriel, por que você aproximou as alíquotas de PIS e COFINS para 5%? A alíquota de PIS/COFINS para fatura de baixa tensão, ela muda todo mês, tá, gente? E ela é pior ainda. Ela para algumas distribuidoras ela travam pelo mês de faturamento. Então ela vai pegar a alíquota que vale para a distribuidora no mês que ela emitiu o faturamento. Mas algumas outras distribuidoras elas fazem assim uma proporção dos dias daquele mês com os dias do mês anterior e fica uma alíquota super quebradinha, tá? Então, mesmo que a gente atualizasse a calculadora no escritório todo mês, ainda ia ter uma defasagem. Então a gente preferiu aproximar para 5%, porque é uma média razoável, tá? Que a gente considera que a gente enxerga isso, de novo, como uma média, tá? Então, eventualmente, você vai ver um 7% para alguma distribuidora, mas vai ter outra distribuidora que você vai ver um 3%. Então, no fim das contas, a gente chega numa razoada aqui de 5%, tá?
Uma informação muito importante: essa calculadora só serve para fatura de baixa tensão. Tá? Então, eu tenho aqui uma tarifa de média tensão do consumidor muito grande. Essa calculadora não atende. A gente entende que a maior parte do volume, tá? Que, bom, a maioria dos consultores vai ser de grupo B, e essa calculadora se destina a esse público, tá bom? É isso aqui, essa informação que não estava na apresentação, que agora ela está aqui na calculadora. Não serão aceitas faturas com tarifa social, tarifa branca ou beoptantes. Tá? Essa informação eu já trouxe aqui para a calculadora. De novo, ela está nos materiais de treinamento, mas é um lembrete aqui, tá? Pegou a fatura, viu que ela é tarifa branca, não adianta fazer a conta, porque quando ela chegar aqui no nosso time, o time vai devolver, tá bom? Beoptante a mesma regra e tarifa social a mesma coisa, tá bom? Preencher apenas os valores em azul, tá? Quando a gente chegar na calculadora isso vai ficar mais claro. E para a calculadora do consultor, a gente vai, mesma coisa que eu já falei antes, a gente vai utilizar a mesma distribuidora, desconto e tipo de fornecimento que está preenchida na planilha do cliente. Para o cálculo de bônus, reforço, é necessário informar a média de consumo do cliente e inserir os valores de consumo informados na conta nas linhas de consumo mês XX, tá? Geralmente isso fica com um gráfico de barra na lateral, assim como está aqui no slide que eu apresentei antes, tá? E como funciona a calculadora? Vocês vão ver que ela tem dois botões aqui, tá? Qual é a intenção? Isso aqui é seguir um caminhozinho feliz. Abrir a calculadora, garantir que as regras estão sendo seguidas, lembrei como ela é preenchida, vou para a calculadora de economia. Aqui é que eu preencho as informações da conta que eu tenho de exemplo do cliente, tá? Então, vamos usar aqui como exemplo o CPFL Paulista, uma conta de R$ 800, com R$ 25 de multas, iluminação, públicos e juros, e o consumo bifásico. 15% de desconto, isso aqui é inalterável, tá? E a gente tem aqui uma informação que eu não sei se todo mundo vai conseguir entender, mas eu vou explicar. Por que tem um desconto equivalente na tarifa sem impostos? Vocês vão ver que vão ter alguns concorrentes, outras casas, que vão oferecer um desconto muito maior do que o que a Matrix oferece, mas o valor de economia simulado fica bastante parecido. Então, poxa, Gabriel, por que o concorrente aqui fala que ele me dá 20% de desconto, tá? Ó, parecido com o que aparece aqui na sua linha, mas a economia projetada dele anual também dá mais ou menos R$ 1.300. Porque em alguns lugares, por estratégia comercial, é oferecido um desconto numa base de cálculo diferente da que a gente oferece. Tá? Isso vai um pouco no que, acho que é o Adriano, né? Desculpa, o Diego. Eu não lembro quem foi que tirou a dúvida. Foi o Diego Adriano. Desculpa. O cálculo que a gente faz de desconto, ele é sobre a maior base de cálculo que a gente pode encontrar na conta, tá? De tarifa, que é a tarifa com impostos. O que alguns concorrentes, enfim, outras casas podem oferecer? Um desconto na tarifa sem impostos, ou um desconto sobre a tarifa compensada, tá? O desconto sobre a tarifa sem imposto, eu acho que deve ter até gente que oferece desconto na tarifa de energia, tá? Porque a tarifa de baixa tensão é dividida entre TUG e TE. E aí ele fala que oferece um desconto sobre a TE, mas aí na hora de calcular, ele calcula sobre TE e TUD, então fica meio confuso, tá? A gente gosta de usar, a gente prefere, né, usar a tarifa com impostos, porque ela é exatamente o que aparece lá na conta do cliente, tá? Então acho que Diego, a fatura da Equatorial Alagoas, ela não abre ou não abria pelo menos em TE e TUD, né? Ela traz uma linha lá de energia consumida. A CEMIG eu sei também que aparece, uma linhazinha só, energia consumida. É aquele valor de tarifa lá que a gente vai utilizar como base de cálculo para o desconto, tá? É o maior valor que tem. Porque isso aí a gente quebra, né? Tira o imposto, aí fica só sobre a tarifa com impostos. Aí diminui a base de cálculo, aí você oferece um desconto menor, um desconto maior sobre uma base de cálculo menor, você chega no mesmo valor de economia. A gente quer fugir disso aqui para ficar mais fácil, tá? De explicar que ó, é o desconto sobre essa linha aqui que aparece na sua conta, tá? CPFL Paulista aparece TUJ e TE. É uma linha de TUJ e uma linha de TE. Se você somar as duas, você chega na tarifa total com impostos. É essa linha que a gente oferece o desconto, tá? E aqui, acho que vale a pena o exemplo aqui, né? Imagina que eu tenho uma fatura de R$ 800 com 25 de iluminação pública e outros custos, como multas e juros, e custo de disponibilidade bifásico, tá? Isso daqui vai me resultar num valor de fatura matrix
que se a média de consumo ficar igual, vai dar R$516, que vai virar o bônus, tá? Se esse cliente aqui, imagina que ele não tinha 25 de iluminação pública e outros custos, ele tinha 200, porque ele atrasou todas as faturas dele. Isso daqui cai para 392 de bônus. É por isso que esse valor está aqui, tá, gente? Para mostrar mesmo a diferença que dá, tá? E aí, bom, vai depender de cada conta. No material do treinamento de liderança, eu acho que no do escritório também, mostra, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação para mostrar para vocês de novo, tá? Como é que a gente consegue enxergar esses componentes em que a gente não consegue oferecer desconto. O que é que a gente desconta do multas, iluminação pública, multas e juros? Olha só, aqui nessa fatura, deixa eu aumentar ela, porque senão vai ficar difícil, né? Deixa eu dar um zoomzão nela aqui. Pronto. As caixinhas ficaram fora do lugar, deixa eu apagar também, para a gente não se confundir, né? Vamos lá, estamos aqui com a fatura. Adicional de bandeira vermelha, consumo em quilowatt-hora, itens financeiros. Atualização monetária, esse valor a gente não consegue compensar. Você vê que ele é negativo, ou seja, é um débito. Tá? Contribuição de iluminação pública, o custo de iluminação pública, 7,63. Devolução de CMS pro rata, menos R$3,33. Juros de moratória, 2,86. Juros de mora, menos 1,46. Multa de agosto de 25, 7,47. Tá? Esses valores aqui precisam ser somados na linha de multas, juros, custo de iluminação pública, multas e juros, tá, gente? Deixa eu voltar a compartilhar aqui para a gente ir para a calculadora de bônus. A bonificação, inclusive, porque eu falei que é mais fácil, tá? Se você colocar aqui o valor líquido de injeção, tá? Então imagina que o consumo médio dele é R$2.000, tá? E ele recebe 1.000 já da placa dele, então no fim das contas a gente vai injetar 1.000 para ele, tá? Só é necessário se atentar à regra. Aí eu vou pedir para você validar depois também, tá, Wagner? De quanto é que ele pode ter de excedente de placa para poder fazer a adesão, tá? Mas esse valor aqui vai ser o mais próximo do bônus calculado para esse exemplo de quem já tem placa, tá, gente? E placa própria, né? Lembrando. Uma das intenções dessa calculadora, gente, é que ela seja de simples preenchimento, tá? Para não ter que virar ali uma análise super complexa. E por que que eu não coloquei aqui a bandeira? Porque a bandeira, ela vale para um mês, tá? Então vocês vão ver que na notícia ali, que deve sair, acho que já saiu, para janeiro de 26, ela deve sair para o final do mês. Sai as notícias assim, ANEEL autoriza cobrança de bandeira amarela para o mês de janeiro. Tá? É o mês de janeiro inteiro, tá? E aí vamos usar o exemplo. Choveu pra caramba, muito, muito, muito. Os reservatórios ficaram todos cheios e janeiro é bandeira verde, tá? Quando a distribuidora for faturar o cliente de baixa tensão no mês de janeiro, o que é que ela vai fazer? Ela vai ver qual foi a leitura que eu fiz. Ah, não, foi dia 20 de dezembro e 20 de janeiro. Ela vai aplicar bandeira vermelha para os 10 primeiros dias, para o consumo proporcional aos 10 primeiros dias, bandeira verde para o consumo proporcional aos 20 dias de janeiro que está em bandeira verde. E ela vai chegar numa tarifa média desses dias aqui. Tá? Então, para eu colocar aqui nessa calculadora bandeira verde, o efeito de bandeira, eu ia precisar pedir para vocês assim: bandeira do mês anterior, bandeira do mês atual, data de leitura, número de dias na bandeira atual, número de dias na bandeira posterior, e aí ia ficar uma média dos valores de bandeira, da tarifa com bandeira, da fatura com bandeira do cliente, e ia ficar muito mais complexo do que já é, tá? De explicar tudo. Então a gente preferiu aqui simplificar para não adicionar essa complexidade a essa calculadora. E para o bônus, no fim das contas, lembra que isso daqui, a pontuação, né, todas as bonificações, elas são um percentual do valor que a Matrix vai faturar para o cliente no mês a mês. E, bom, dado que a bandeira
quando ela acontece, ela promove mais economia para o cliente, ela mexe no nosso faturamento, o nosso cenário base, padrão, é considerar a bandeira verde para todos os meses, tá? Porque a gente não pode contar com os ovos os ovos no poleiro. Não, esqueci o ditado popular agora, mas a gente não pode No contar com sexto, isso no no sexto. sexto. Isso, obrigado, Wagner. Então a gente não considera que tem bandeira verde, tá? A calculadora está disponível lá no escritório virtual. É só você acessar o escritório virtual, procurar lá o menu lateral chamado Materiais. Aí você vai ver lá, tem vários materiais. Às vezes ela não vai aparecer ali naquela primeira página. Você clica lá em Carregar Mais, ela já vai aparecer na segunda página ali a calculadora. Tem uma imagem de uma calculadora. É só fazer o download, já deixa salva no, no computador ou no celular, enfim, onde você for, ficar mais fácil para você usar ela, e aí você, na hora que for fazer a adesão, você já consegue usar ela ali naquele momento.